Porque pensa em bons professores dando aula. Pra gente que sempre teve aula em escola pública, faculdade, todo mundo desmotivado, o professor vai broxado pra aula, zoado pra caramba. E aí quando você vê os caras dando aula, que você aprende em 5 minutos o que você não aprendia lá em 3 horas na faculdade, aquilo abriu os meus olhos. E os caras verdadeiros showmans mesmo. Os caras davam aula, você dava risada. Parecia um stand-up comedy que você saía entendendo o assunto. Legal. Aí eu já achei muito louco. Aí tinha os aulões de véspera da LFG, o famoso dia D, só que era pra quem era aluno, cursinho e tal. E aí na véspera da minha prova da OAB, eles abriram a possibilidade de assistir via telepresencial, pagando acho que 50 conto, uma coisa assim. E aí eu fiz aquele aulão de véspera. E aquilo me encantou. Era realmente assim um show. Presencial, aquele que você vai na sala e tem a televisão lá. E satélite. Isso Acontecendo ao não vivo. existe mais aí, né? Não existe mais. Hoje é só fazer uma live. Mas os caras faziam em ginásio gigante em São Paulo e transmitia. E era um show de verdade, assim. Você ficava preso do começo ao fim. Eram 9 horas de aula e você não conseguia desgrudar a bunda da cadeira, de tão bom que era o negócio. E eu lembro que eu acertei umas 8 questões na minha prova da OAB só com base naquele aulão. E aí, quando eu vi aquelas estrelas dando aula, eu falei, puta, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Ali abriu minha cabeça. Falei, é isso. Só que eu não falava em público. Eu era travado, eu tinha medo, eu tinha vergonha. Você só queria. Só queria. Ficou encantado. Tem gente que não entende muito isso, mas é que nem criança querendo ser jogador de futebol. Às vezes você nem joga nada, mas você quer. Você vê lá o cara levantando a taça, fazendo o gol do título, você quer aquilo, mas você não sabe. Que loucura. Eu sabia que tinha um longo caminho pela frente ali, mas eu queria ser professor. Tanto é que no ano seguinte eu até fui no aulão de véspera da LFG lá só conhecer pessoalmente os professores. Inclusive a Natália Masson veio aqui, foi lá nesse evento que eu conheci pessoalmente, outros professores. E tinha um professor em especial que me motivava mais, que era, eu ainda quero trazer ele aqui, que é o professor Rogério Sanches Cunha, que é o cara que prefaciou esse livro. Na minha opinião, ele é um maior professor de direito do país há muitos anos. Né? Responde a gente aí, professor. Vem pra cá, porra. Eu vou dar uma cutucada pra ele aqui. Depois eu vou pedir pro editor fazer um corte só pra mandar esse corte pra ele. E eu queria muito ser professor, queria muito. E aquilo tava na minha cabeça. E aí o que aconteceu quando eu terminei a faculdade? Na minha ingenuidade, eu queria ser professor de cursinho. Eu falei, pra ser professor de cursinho tem que ter um puta de um currículo, né? Eu comecei a fazer pós-graduação, não tinha nada a ver. Comecei a fazer pós-graduação de ciências criminais, que até gostava, é legal. Mas nada a ver, não era uma exigência. Comecei a escrever para publicar artigo em revista científica e pensa numa dificuldade, hein? Pra quem não sabia escrever direito, eu escrevia peça na defensoria. Então fui tentando escrever e publicar em revista científica. Comecei a fazer muita coisa para incrementar meu currículo, fazer um monte de cursinho livre ali, várias coisas para encher o currículo ali. E mandando currículo para cursinhos, mas ninguém chamava. Pô, quem que vai chamar um moleque? Eu terminei a faculdade de 21 para 22 anos, era um moleque ali. Quem que vai dar uma sala de aula para um moleque ensinar penal? Então não tinha. Só que, de novo, eu não ficava chorando. Vou ficar chorando em casa, que ninguém abre as portas. Foi aí que nasceu o canal do YouTube. Então o canal do YouTube eu não era professor ainda nas minhas primeiras aulas. Você não era professor? Não era É um professor. aventureiro. Você tinha acabado de terminar, acabar a faculdade, tinha o OAB ali, mas professor mesmo. E como você treinou? Ó, na verdade é o seguinte, você lembra dos quizzes? Lembra? Eu queria um roteiro. A minha aula vai ser um puta de um roteiro, eu não sabia editar vídeo. Então eu ensaiava pra Tem que ficar ser de uma perfeito. vez só. Se eu errar, tem que voltar tudo. Era basicamente isso. Acho que talvez por isso que hoje eu consiga gravar, fazer lives sem parar. Porque eu treinei tanto pra não errar que ficou natural. Muito treino, era muita aula na frente do espelho. A verdade era essa, muita aula na frente do espelho. E aí, quando que foi meu primeiro vídeo? Depois, galera, entrarem no meu canal lá, joguem lá, Diego Pureza, Princípio da Insignificância. Vocês vão ver a cara de criança lá, foi meu primeiro vídeo. Aquele vídeo, na verdade... Deixa eu ver aqui. Dá uma olhada na minha cara. Aquele vídeo, na verdade, não foi o primeiro vídeo pra ter o canal do YouTube. Foi um processo seletivo que eu participei. Nessa época, a LFG tava saindo um pouco de cena e o CERS tava virando o maior preparatório do país naquela época. E eles abriram um processo seletivo. Quem quiser ser professor do CERS aqui, aí lançaram um edital. Tinha que gravar uma aula de 10 minutos no YouTube e tal. Aí eu pensei, puta, é minha chance. Ingênuo pra caramba, né? Aí eu gravei esse vídeo. Achou aí, Princípio da Insignificância? 44 mil views, pô. Você cara de molequinho. 44 mil views, mas vocês vão Ele- entender o que virou nisso aí, Ele cara. tá arrumadinho de terno? Não, Não, Gravatinha. vai Gravatinha. pegar ali, velho. não vai pegar, não vai pegar. Não vai dar pra mostrar, né? Depois, O pessoal procura no YouTube aí depois. procure no YouTube. Princípio da Insignificância, Diego Diego Pureza. Olha a cara de criança, olha isso. Nossa vida. Esse Nossa. vídeo foi a minha inscrição pra participar do processo seletivo do CERS. E aí eu sei que foram 4 pra final e eu não fui longe de passar. Aí eu desencanei, falava, vou continuar treinando e tal. O que aconteceu? Alguns meses depois, eu monitorava todo mundo que participou no penal. Eu olhava todos os canais, todo mundo. E beleza, até os que passaram tinham lá 100 visualizações, 150. Só que quando eu fui no meu vídeo, eu tinha 1000 visualizações. Cara, pra quem não tinha rede social, e pra quem tava querendo ser professor com uma sala de aula com 30 alunos, se olhar 1000 visualizações,
Imagina 1000 pessoas na sua frente. Tá te olhando. Aí eu olhei pra aquilo e falei, putz, isso aqui é bizarro. Eu não tinha noção do que era o YouTube e do que ia se tornar o YouTube naquela época. Like. Nossa, comentário, obrigado, agora aprendi, agora entendi e tal, não sei o quê. Falei, meu, aqui tem uma oportunidade. Que loucura, cara. E eu não era professor ainda. Eu pensei, já sei, vou começar a gravar vídeo pro YouTube e fazer aquilo que vai ser um diferencial. Eu vou começar a pegar aulas que são difíceis e longas e chatas e vou mastigar pra em 5 minutos o cara aprender. Esse vai ser meu desafio. Pô, foi muito difícil no começo, porque eu pegava temas complexos e ficava ensaiando, treinando, até caber em 5, 6 minutos. Era difícil, os primeiros vídeos foram complicados. Né? Porque o YouTube também não podia ter vídeo longo, né? O YouTube não entregava, Tinha vídeo de gatinho, o YouTube era uma zona naquela época, não tinha conteúdo pra quem queria estudar mesmo. Então o meu foi um dos primeiros. E aí eu comecei a subir. Então os meus primeiros vídeos, a galera não sabe, mas eu não era professor ainda. E nesse meio tempo eu comecei a me oferecer para dar palestra de graça. Eu nunca parei de tentar. Então, por exemplo, eu dei muita palestra no curso de formação da Polícia Militar. Como meu pai era policial, eu falei, pai, me indica aí, fala que é de graça. Fala que não é nada. De graça? Todo mês me chamavam. Todo mês eu lá e dando palestra. Foi uma fase mágica. Foi muito louco essa fase de me descobrir como professor e dava palestra de graça pra polícia. Dava palestra de quê lá? De tudo que pediam. Era lei de drogas, falava, abuso de autoridade, que mais? Excludente de ilicitude pra policiais. Eu pegava um tema do direito e adaptava pra realidade policial pra ser interessante pra eles. E ficava lá. Aí eles me davam um diploma, eu colocava no currículo. Então eu ia incrementando também com essas palestras e ganhando tração, perdendo medo. No começo, vocês me conhecem, vocês sabem que eu falo rápido pra caramba. Caralho. No começo, tinha reclamação. Bem lá, os alunos eram... Meu pai era sargento na época. Os alunos falavam, ô sargento, fala pro seu filho que ele tá correndo muito. A gente não tá conseguindo entender. Cara, nos bastidores aqui, ó, o apelido do Coelho... Do Coelho, ó. O apelido do Diego é o Coelhinho da Rayovac. Meu Deus. Imagina o trampo pra legendar um vídeo desse homem. Não dá pra legendar. Tá louco. Mas nessa época, tem gente que quando tá nervoso trava. E tem gente que dispara. Eu disparava, acelerava. E eu ensaiava muito em casa. Então aquilo era fruto de muito ensaio acelerado. Então o pessoal pedia, segura um pouco mais, segura um pouco mais. E falar em público é assim, né, cara? Você tem uma primeira barreira ali, mas depois que venceu, começa a deslanchar, né? Já era. Vai fácil. Frio na barriga, na moral, sempre vai dar um pouquinho. Até hoje você tem? Eu tenho quando a turma é nova. Por exemplo, eu fui palestrar recentemente na Anhanguera, aqui de São José dos Campos. Não, mas foi de São José dos Campos. Sim. E eu sempre tenho um friozinho na barriga antes de começar. Eu trabalhei muito com PNL pra vencer esse medo. Então a PNL me faz perder o medo na hora que eu começo. Mas até subir no palco, até começar a falar, dá um friozinho na barriga quando é turma nova. Eu nunca tive problema de... É isso que eu não entendo. Eu não tenho medo com a câmera. Não tenho. Porque na minha cabeça a câmera é o seguinte. Se eu errar, eu gravo de novo. Então beleza. Até ficar certinho. Agora, plateia não tem como você voltar. Então eu sempre tive medo da plateia. Então eu sempre ensaiei muitas técnicas de PNL sobre isso. Então, até hoje dá um friozinho na barriga assim, quando é turma nova, de um presencial, quando é uma plateia nova. Mas depois que começa também, aí já era. Mas o que você falou agora tem uma lição aí também, né? A persistência de fazer as paradas sem almejar ali algo pra agora, mas sim pensando na frente e tal, e ver oportunidade também. A minha vontade era pra ontem. Eu tinha essa angústia. Eu vou chegar lá como eu lidei com isso. Eu tinha muito problema de ansiedade. Mas sempre trabalhando com muito treino. Tem um livro lá, Como Falar Bem em Público. Eu li esse livro 3 vezes, ensaiava na frente do espelho. Era muito treino todo santo dia, até sair a primeira palestra, até sair o primeiro vídeo no YouTube. Então eu treinava pra caramba. Eu era realmente fissurado em querer ser professor. Era obstinado. E quando que eu comecei a ganhar um fôlego de motivação? Esse é um episódio que eu nunca contei pra ninguém. E eu tava no escritório de advocacia, frustrado, não gostava de advogar. Eu tava ali pra ganhar dinheiro. Tava sacudo ali. E ganhava bem, não ganhava mal. Ganhava bem, eu não queria advogar. Eu só trabalho naquilo que eu gosto, vocês me conhecem. E eu tava muito angustiado querendo ser professor. Já tava na minha segunda pós-graduação. Eu cheguei a fazer 3, achando que isso ia me ajudar a ser professor. Já tava gravando uns vídeos no YouTube que tava começando a sair alguma coisinha ali. E eu tava muito angustiado. E eu lembro que eu mandava mensagem pros meus professores de faculdade. Como é que eu faço pra dar aula? Como é que funciona? Como é que entra nesse mundo pra quem tá começando? E os caras me ignoravam assim, mas não é só ignorar. Alguns eram até arrogantes. E alguns tentavam me desmotivar. Teve um professor que eu encontrei com ele na sala da UAB, e ele foi um bom professor na faculdade. E ele falava, não procura isso não. Os alunos não te respeitam, os alunos não querem, não estão nem aí e tal. Anos depois, esse cara virou meu professor no cursinho. Ele voltou ele virou meu aluno, virou meu aluno. Professor não, ele virou meu aluno, isso mesmo. Virou meu aluno, não vou nem falar o nome dele aqui. E todo mundo me desmotivava. Então, na minha angústia, eu resolvi mandar uma mensagem em rede social. Pra quem? Para as grandes estrelas. Comecei a mandar para os professores da LFG. O único cara que me respondeu foi